Exemplo 3, ó. Um prisma quadrangular com área lateral 144 centímetros quadrados e altura 9 centímetros. Calcule o volume. Ou seja, ele me deu a área lateral para chegar no volume, tá? Por que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou pensar o seguinte. Esse prisma é regular? Sim, porque ele é um prisma quadrangular. E o quadrado tem todos os lados iguais. Então, ele é um prisma regular. Então, N vezes A vezes H é a fórmula da área lateral. Vou substituir, tá? Vou substituir lá o 144. O N, quem é o N? Ele é quadrangular, então ele tem 4 lados. O A, não sei. E o H é 9. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu preciso calcular o volume. A altura eu sei, mas a área da base, como é que eu vou calcular a área da base, que é um quadrado, se eu não sei o lado do quadrado? Eu não sei a aresta do quadrado, então eu encontro aqui para poder usar aqui, tá? É um jogo com as informações. Então, eu vou resolver, ó, 144, 36A, esse 36 que está multiplicando vai passar dividindo, então 144 por 36 é 4. Achei o A, vem para cá. Qual é a área da base? Quem é esse área da base? É aquilo que eu coloquei lá no slide. A área da base depende do formato do prisma. O prisma é um prisma quadrangular, a base é um quadrado, então faz a área do quadrado. Se o lado é 4, 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Então, responde o volume. A área da base 16 e a altura é 9. 16 vezes 9, 9 vezes 6, 54, 9 vezes 1 é 9, mais 5, 14. Então, o volume é 144, unidade de medida centímetros. Toda vez que calcular volume, unidade de medida ao cubo, centímetros cúbicos. Vamos para a próxima e último, exemplo 4. Esse é um pouquinho mais trabalhoso. Na figura, tem-se a planificação de um prisma reto cuja base é um trapézio isósceles. Calcule a área total. A área total é a área de tudo que eu estou enxergando, jamais que ele está planificado. O que eu estou enxergando aqui? Eu estou enxergando 2 trapézios isósceles, que são as bases do meu prisma, e eles são iguais, e 4 retângulos. Esses retângulos são iguais? Não, porque ó, esse retângulo tem 12 de altura, certo? Só que aqui ele vai encaixar lá em cima, lá, ó. É como se fosse uma caixinha que você tivesse que montar ela. Esse lado vai encaixar lá em cima, então eu sei que aqui é 6. Ah, mas e esse aqui vai encaixar onde? Ele vai encaixar aqui, ó, 2 raiz de 5. E esse aqui vai encaixar onde? Esse lado vai encaixar aqui 2 raiz de 5. Então, ele não é um prisma regular, tá? Ele não é prisma regular porque os lados da base, ou o trapézio que eu tenho na base, não tem todos os lados iguais. Então, vamos calcular a área de tudo que eu estou enxergando aqui. Vou fazer a área do trapézio, depois vou fazer a área lateral separada de cada um desses retângulos. Então, a área de trapézio, vamos voltar lá, ó, área de trapézio, como é que se faz? Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Detalhe, vamos lá para o trapézio, vamos olhar o trapézio. Eu tenho a altura desse trapézio? Não, porque eu tenho a altura do prisma. A altura do trapézio é lá, ó. Como é que se acha a altura do trapézio? É um clássico, né? Como sempre falei para vocês, é um clássico, é fazer por Pitágoras. Então, vamos lá, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é o 2 raiz de 5 lá, ó, a hipotenusa. 2 raiz de 5. Ah, mas e esse pedacinho quanto mede? Como é que a gente faz? Lembrando, 10 menos 6 dá 4. A metade para cada lado, então 2. Então, vou achar essa altura. 2 raiz de 5 aqui elevado ao quadrado, elevo de fora e corta a raiz. Vai ficar 4 vezes 5. 2 ao quadrado aqui é 4, então vem para cá, menos 4. 20 menos 4 é igual a c ao quadrado. 16, raiz de 16 vai ser a minha altura, que é 4. Agora eu posso calcular a área da base, ó. Bzão é 10, Bzinho é 6, a altura é 4 dividido por 2.
Vou cortar aqui, vai ficar 16 vezes 2, 32. Vou fazer a área lateral agora, ó. De cada um dos retângulos, base vezes altura, 6 vezes 12, mais base vezes altura, 2 raiz de 5 vezes 12, mais base vezes altura, 10 vezes 12, mais 2 raiz de 5, base vezes altura, 2 raiz de 5 vezes 12. E vou resolver, tá? Bom, vamos lá, área lateral, 6 vezes 12, 72. Aqui, raiz só multiplica com outra raiz, então eu só posso multiplicar os de fora. 2 vezes 12, 24, raiz de 5. 10 vezes 12, 120. Aqui é a mesma coisa, 24, raiz de 5. Eu só posso juntar o quê? O que eu só posso juntar? Raiz só soma com a raiz acompanhado da mesma raiz. Então, eu só posso juntar o 72 com 120, que é 192, mais 24 mais 24, 48, raiz de 5. O que eu fiz até aqui foi o quê? A área da base, tá? E a área lateral. Eu quero a área total. Então, como é que é a área total? Vou achar um espacinho aqui para fazer. 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base 32, 2 vezes 32. A área lateral é essas duas partes, ó, 192 mais 48, raiz de 5. 2 vezes 32, deixa eu tirar esse 12 daqui, 64, mais 192, mais 48, raiz de 5. Então, 64 mais 192, dá 6, dá 5, dá 256, mais 48, raiz de 5. Isso é minha resposta. Ah, mas termina assim? Termina assim, porque eu só posso somar números acompanhados da mesma raiz.